Aqui eu tenho que botar uma coisa da pauta aqui interessante, que é o homem que faz tudo sozinho, o homem da madrugada. Tuca Pastore, consegui fisgar o meu amigo. Vou pedir desculpa a vocês um pouco, eu estou um pouco rouco. Consegui fisgar meu amigo Soneca aqui. Então a apresentação é o seguinte: DJ Soneca é uma das figuras mais ativas e respeitadas da cultura do hip hop carioca. Passou pelas batalhas e pelos palcos, pela Cone Cru por Búzios e até França, levando o som e a mensagem na Cidade Alta. Então tá bom, levou a mensagem da cidade do morro para o mundo. Hoje ele representa uma geração que fez o rap carioca pulsar e continua firme, como DJ, produtor e educador. Então vou pedir pro meu amigo aqui, Soneca, se apresentar. Pô, depois dessa apresentação, né? Isso aí. Já falou bastante coisa. Lembrando também que eu já morei, né? Morei não no morro, né? Mas num conjunto habitacional, que foi Cidade Alta. Morei muitos anos lá. Na verdade, mandei a mensagem do hip hop, né? Levei a cultura do hip hop para onde que eu vou, sempre levando a cultura do hip hop, né? Essa é a mensagem, no final das contas. Hip Hop Rio, as raízes com Marcelo D2. Você viveu de dentro o nascimento e a consolidação do hip hop carioca. Ao lado de nomes como Marcelo D2, Black Alien e Marechal, foi uma geração que transformou o som da rua em arte de palco. Pergunta é: como foi estar presente nesse início de cultura hip hop no Rio e qual foi o impacto dessa geração, especialmente de nomes como Marcelo D2, na sua formação de DJ e artista? Isso foi muito maneiro porque na época que eu comecei a andar de skate, né? A gente era fã do Planet Hemp. E eu cantava a música do Planet Hemp nas bandas, nas festas que eu fazia aqui na Real, onde que a gente andava aqui na esquina aqui do Barra Araújo, Vista Alegre. E eu cantava a música do Planet Hemp. E teve um dia que um amigo meu que era da aeronáutica tinha um amigo que estava precisando de um DJ para um grupo de hip hop. Como eu já arriscava lá aquela jogadinha de DJ, né? Tinha disco, era apaixonado por discos, então eu fui convidado, né, para ser DJ reserva do Esquadrão Zona Norte. Eu era o substituto do Branquinho. E o Esquadrão Zona Norte, assim como o bando, era apadrinhado pelo Marcelo D2. Ou seja, quando o Marcelo D2 não tinha agenda dele com o empresário, que era aos domingos, ele fazia evento que se chamava o Hip Hop Rio, onde foi gravada uma coletânea produzida algumas músicas produzidas pelo Davi Marroquino, que gravou também o disco Eu Tirei a Onda do Marcelo D2, que eu tive o prazer de revê-lo há pouco tempo num festival, eu estava tocando com a Cone Crew e ele está tocando com o Black Alien de operador de áudio. Enfim, e aí eu comecei a fazer show com o Marcelo D2 todo domingo. A gente viajava para fazer show, como o Branquinho não ia, que era o DJ do Esquadrão Zona Norte, eu ia. E a galera do bando também sempre fazia também show com eles, com o Marcelo também no Hip Hop Rio. E a galera do bando todo mundo cria daqui. Tanto que eu. Quer dizer, o bando, assim, na verdade, assim, o bando é muito mais importante do que vocês me levaram a acreditar na cena do hip hop, né? Sim. Eu me amarrava no bando porque eu escutava as fitas, cara. Eu só conheci o Nerri lá da Montab, Nerrim. mas eu não tinha essa ideia que você está me apresentando O agora. Nerrinho estudou comigo no Colégio Viver, ali na praça, ali perto do cemitério de Irajá. A gente tinha 7 anos, a gente foi criado junto, eu e o Nerrinho. Então, assim, eu me considero um dos fundadores do bando. Na época, ele não tinha o DJ, ele não tinha essa cultura do DJ. Quem tinha era o Esquadrão Zona Norte, então, que tinha a cultura do vinil e tal. Foi aí que eu comecei a entrar nesse meio artístico muito novo, com 17 anos. E eu tive a oportunidade de produzir um evento Hip Hop Rio
em sociedade com o Marcelo D2, que em 99, isso, olha, gente, dá até vergonha de falar e dá. Mas eu tive sorte de começar cedo. E trouxe ele pra cá, pertinho de onde estamos aqui, Lona Cultural de Vista Alegre. Na época, eu já organizava evento e eu produzia o evento junto com o Tiquinho, que era um dos integrantes do bando. Foi. O Tiquinho, cara, eu vou te falar assim, a minha experiência com bando é literalmente da fita do carro do Anel. Eu lembro assim, eu lembro da música assim, é só na maquininha que tem. Mano, aquela música, eu vou te falar, como é que eu julgo música? Se eu boto no meu carro pra tocar, porque eu me amarro. Então assim, eu tenho um bando na minha parada. Eu tenho um bando no meu Apple. Eu tinha no meu, como é que é? No meu iPod. Né? Então assim, eu tenho na minha lista da Apple, o pessoal do bando. Então assim, eu me amarro pra caramba, cara. E tá me contando coisas que eu não sabia. Isso é uma coisa assim, bem interessante. Assim, eu não sabia dessa importância do bando. Eu fiz uma pesquisa hoje, antes de a gente se falar, que eu tava vendo um documentário de horas, cara, sobre a Batalha do Real. E eu vi lá como é que é o nome daquele... Cara, que ele aparece no LPDA, como é que é o nome do... LAPA. LAPA, como é que é o nome dele? Tem um monte, tem o Chapadão. Chapadão, eu vi o daqui Chapadão. O Chapadão tava lá. Chapadão é meu irmãozão, vivia na minha casa ele também. O bando, cara, a gente era... Os caras eram referência porque o King Mac trazia uma informação privilegiada pra gente, né, dos Estados Unidos. Então a gente sabia de tudo antes. Tanto que até o Thales uma vez me parou e falou assim, pô, mano, a gente tinha falado da morte do Tupac, o caralho, na época a gente já sabia e a informação demorava a chegar aqui, né, no Brasil, a gente já sabia. Aí depois a gente falou, ele, pô, não, que nada, pô, eu sei que o pai, não, a gente não morreu, mano, mataram ele e tal. Aí eles foram saber só depois, ele falou assim, caralho, esse cara é muito informado, a gente tinha informação privilegiada. O Christian mandava as revistas. O repórter King Mac já tava lá na gringa. Ele mandava as revistas pra gente, a The Search, que tinha, né, que era a revista de hip hop, né? Não sei se a pronúncia é assim, certo? Source. É. Não, mano. E aí ele mandava pra gente, a gente sabia de tudo. E na época eu não tinha. Tanto que, cara, vou te falar, o Marcelo D2, quando viu o bando, o King Mac, mano, o Marcelo D2 vinha pra cá, pro Irajá, filho. Depois que ele tocou na lona ali com a gente, ele vinha pra cá, filho. Já veio algumas vezes aqui pra Irajá. Tanto que o King Mac, quando chegou com o disco, ele chegou até a substituir o Zé Gonzalez no Planet Ramp e tudo, cara. Cara, tô te falando sério, cara. Não, eu não tenho dúvida, cara. É muita história, é muita história. O cara é talento, mano. Pô, é muita história, tem é muita um irmão história. que eu falo assim... Cara, e vou te falar legal, ele pode falar o que ele quiser, mas quem ensinou King Mac a mexer no toca-disco foi eu. Isso aí ele não pode negar tanto. Tá, vou deixar... Vou deixar registrado aqui, ele sabe disso. Ele chegou com os toca-disco, não sabia nem mexer direito. Falava que era DJ, mas não sabia nem mexer nos toca-disco. Com as coletâneas todas. Eu que ensinei a ligar, aí gravei até umas fitinhas daquelas, eu gravei com ele cantando. Tem algumas também lá, umas mixtape lá que ele fazia, que a gente fazia. Aliás, eu tive uma mixtape que vocês gravaram pra mim, mano. Porra, não vou nem falar, cara. Assim, é muita recordação, cara. E assim... O Christian é um cara, pô, mano, um talento que eu vou te falar. Toda vez eu fico sempre reticente em falar qualquer coisa do Christian, porque o Christian é um talento assim, mano, que eu não tenho o que dizer, mano. A verdade é essa assim. A gente nunca sabe o que o Christian tá fazendo, mas a gente sabe, assim, que ele podia estar fazendo muito mais com o talento dele. E agora eu vou terminando de responder a sua pergunta. Eu conheci, cara, assim... Eu conheci o Marechal na época, assim como o Davi Marroquino, essa galera, eu conheci na casa do Marcelo D2, que na época ele tinha parado um pouco o Planet Ramp, e eu conheci o Marechal, a maioria dessa galera, o Auri não, porque o Auri sempre estava no show com a gente na gig, né, na van, então o Auri eu já tinha mais intimidade, mas o Marechal eu conheci na casa do Marcelo D2, ali em Laranjeiras, na época que ele tinha um estúdio. Eu tô falando disso aí 98, cara. Eu conheci a maioria dessa galera, conheci trabalhando. A gente, sabe, nos eventos e tal. E daí que eu comecei a conhecer E o geral. Marcelo D2 é da onde, cara?
Ele nascido em São Cristóvão, morador de Madureira, ele sempre fala, né? Ele é Zona Norte total, pô, Zona Norte. Cria daqui da Ele, área, praticamente, aqui pertinho, pô. de vez em quando eu vejo algumas vezes. Cara, senta a minha câmera ali, senta a minha câmera um pouquinho ali. Puxa um pouquinho, isso. Isso aí, ó. De vez em quando eu vejo ele, sabe aonde? Lá no Sushi Leblon. Às vezes Agora eu ele penso. agora ele Não, mas virou às playboy, vezes agora ele virou eu acho que ele playboy. mora na Hang Não, ele Guilhermina. tá Aí morando eu ali. penso de vez em quando em falar com ele, que a gente se encontrou uma vez no Queens, lá por causa do Christian. Aí eu falei, pô, fala, o cara não vai lembrar de mim. Eu sou Não, só agora uma- ele mora no Leblon. Eu Ele sou mora... só mais. Não, eu sei que ele mora no Leblon, eu vejo ele lá. Mas eu tô falando assim, dou contar a nossa história lá no Queens. Mano, o Christian, pô, cara, várias histórias maneiras com o Christian. Não sei nem o que. Cara, irmão, te amo, cara. Pai, Te amamos, tá? isso aí. Então aqui, ó, então vamos lá. Number 2. Batalha do real e do analógico ao digital. Tá aqui, ó. Você fez parte da história da Batalha do Real, um marco de cena freestyle que revelou MCs lendários e, além disso, acompanhou a revolução tecnológica. Do vinil às controladoras digitais. Porque, assim, eu nunca tinha... Ó, eu tava na gringa e eu nunca tinha visto Cerato, nada disso. Primeira vez que eu vi, tudo foi contigo. Eu nunca vi isso lá fora. Toda vez eu vi contigo. Então a pergunta é, como foi viver essa evolução da Batalha do Real e, ao mesmo tempo, se adaptar às mudanças do mundo DJ, do analógico ao digital, sem perder a essência? Isso aí. Na verdade, a parada da Batalha do Real foi fluindo, né? Porque eu tô seguindo uma cronologia básica de acho que todo DJ, né? Mas sendo que no meu tempo, que é ser DJ de grupo, né? Comecei sendo DJ de grupo, depois me tornei DJ da Batalha do Real, que botava o beat pra galera cantar. Depois eu me tornei o DJ set, né? Começar a tocar. DJ 7 é É forte. DJ set, é que Não, eu bota tô a música ligado. dos outros pra Não, tocar. eu sei, DJ Hoje 7, em mas dia, DJ 7, eu sei que é DJ 7. hoje em dia eu tô na intenção de tocar música autoral junto com a música de outras pessoas. Agora, a evolução, sem perder a essência, foi justamente o Cerato que trouxe essa oportunidade, porque para mim não era interessante ter um CDJ, uma controladora, porque a minha ideia, a minha grande paixão sempre foi vinil. Então, quando eu vi o DJ Cia tocando, ele foi no... Que, Era um vinil que tocava qualquer música no mesmo vinil, que assim, era o que você queria. para não ter que carregar peso. Que era muito sofrido carregar os pesos aí, mas não era mole não, não é mole. Era evolução digital. E assim, só que ao mesmo tempo a tua essência era o quê? Tu continuava tocando vinil. A diferença é que você escolheu o que estava naquele vinil. Não, isso aí foi maravilhoso, porque o único cara que fazia isso no Brasil, isso há 20 anos atrás, foi o DJ Cia. Ele era o único que fazia isso. Ele devia ter pescado isso de alguma outra pessoa, eu não sei. Mas o único que eu vi fazer isso foi o DJ Cia. Tanto que aqui no Rio de Janeiro, eu fui um dos primeiros, se não o primeiro, graças também ao Leno também, pô, não podemos esquecer de quem, né, sempre ajudou a gente. Então, assim, com certeza também é um cara que eu amo, amei muito e não vou deixar de amar e sou muito grato por tudo que ele fez por mim. Que ele que me influenciou muito a botar isso na pista também, na época que... Que ele tinha um upper hand, que era o seguinte, ele tinha um pai que trabalhava na companhia aérea e ele tinha a possibilidade de viajar para fora. Ele viajava com constância para trazer as coisas e ele revendia. E aí ele trouxe essa parada. Então, quando eu botei na pista, cara, eu comecei a tocar o bando na noitada, que não tocava de rap nacional. Ninguém tocava. Minha parada era só rap nacional. Quando eu comecei a tocar os rap nacional e qualquer coisa que eu quisesse no vinil, eu Não, e o pessoal falava assim, que o cara não troca ele não troca o prato, não tá trocando disco, como é que pode isso? eu lembro que tinha um cara que, pô, Não, e deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você colocava o que habilitava a música, o que alimentava a música era o quê? Era computador ou tinha um outro esquema? não, computador. Sempre foi. Aí tem uma interface que faz a conversão da frequência para empurrar a música, né, no computador. Então,
Pô, pra mim, aquela ali foi a melhor revolução até hoje, sem sombra de dúvida, na tecnologia. Eu lembro, cara, que eu ia pra uma festa que era o Zoeira, e eu... Pô, o Manel falava dessa festa, mano. Era na Lapa, né? Era na Lapa. Isso, é isso. O seu Jorge, ele falava do seu Jorge, conheceu o seu Jorge no Zoeira. No Zoeira não, Farofa Carioca, o King Mac falava. É. E eu ia, cara, eu ia pro Zoeira, eu ficava vendo o Pachu. O Pachu eu conheço da época do skate, do Rio Sul e tal, da época que eu andava de skate, ele vendia as paradas, dava um rolê também de vez em quando e tal. Eu ia pro Zoeira, eu ficava lá igual criança, assim, na frente do Pachu, vendo ele tocar, mano, encarando mesmo tudo. E depois, quando ele viu eu tocando com o Cerato, ele falou, pô, Soneca. Ele virou pra mim e falou assim, meu irmão, tu é, caralho, essa parada é foda. Um dia, quem sabe, eu vou ter isso. Eu lembro como se fosse hoje. Eu falei, Pachu. O cara ter o ídolo falando isso pra tu, né? Mano, lindo, lindo. Aí eu falei, nada, que isso, mano. Tu vai, pô, tu vai ter isso aí com certeza. Tu merece ter, que isso é o melhor, é o futuro. Tanto que aí, mano, aí depois, cara, aí acabou também. Aí depois de 2005, começou a aperfeiçoar as tecnologias, né? Outras marcas começaram a entrar, que na época era uma outra marca, era a Stenton que detinha essa parada. Depois outras marcas viram o futuro e começaram a fazer a mesma parada. Aí difundiu, aperfeiçoaram. Hoje em dia é o Cerato que manda, né? Nessa parada dessa tecnologia aí. Aqui, eu vou falar uma coisa assim, muito interessante. Assim, aqui tem uns 5, 6 mosquitos que toda vez que a gente tá gravando, eles aparecem aqui do nada. Eu tento pegar eles assim pelo pé, mas eu não consigo. Eu vou pedir o seguinte, gente, olha só. Vou pedir a vocês, se vocês estão gostando disso aqui, curta, comenta, compartilha, divide com seus amigos, passa essa live não, passa esse podcast para outras pessoas. E assim, cara, comenta, pergunta o que vocês querem perguntar, porque assim, eu prometo a vocês que eu vou tratar cada comentário com o maior carinho. Eu vou dar atenção para cada comentário, cada like. Então eu peço a vocês, assim, gentilmente, que, por favor, ó, aqui, ó, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, que é importante pra gente e ajuda a impulsionar. É muito importante. Então, Vinícius, o que eu vou te perguntar aqui agora? Vinícius é ótimo. Quando quem fala assim é minha mãe. Não, a gente conhece há muitos anos, você é meu irmão. Eu posso chamar de Vinícius de Soneca. Mano, então vamos lá. Aqui, ó. O que é muito importante, isso aqui eu vou sempre te cobrar essa parada aqui, porque tu deu uma mancada comigo séria aqui na 3 aqui. Tu foi pra França, não mandou um salve pra mim nos vídeos. Eu bolei contigo por causa dessa parada. Bolei, mano. O cara não mandou um salve pro irmão dele. Pô, ele vai... Pô, salve pro amigo nada. Tá aqui, ó. Ponte com o Dudu do Morragudo. Sua viagem à França com o Dudu do Morragudo. E, ó, tem história essa parada da viagem da França. Não vou falar aqui não, se ele quiser falar, ele fala. Mas eu sei das histórias. Anyway. Tá aqui, ó. Sua viagem à França com o Dudu do Morragudo marcou uma fase de intercâmbio cultural e social. Levar o hip-hop do morro para outro país é mais do que música, é a resistência da identidade. Então a pergunta é, o que essa experiência ao lado do Dudu te ensinou sobre o poder da cultura periférica e o impacto do hip-hop fora do Brasil? Pô, isso aí foi muito maneiro, porque essa história começou, na verdade, aqui no Rio, mas exatamente lá em Comendador Soares, numa oficina de DJ que eu comecei a fazer. E tinha uma sócio-psicóloga que estuda, né, a psicologia da sociedade, né, que ela estava fazendo uma pesquisa como impactava o hip hop né, na sociedade. E o comparativo que ela estava querendo fazer era com o subúrbio da França, mais especificamente lá em Blameny, e em Paradox com o Comendador Soares, em Nova Iguaçu. Então ela estava fazendo uma tese de... Eu não me lembro exatamente se era... Isso, sim, de mestrado, isso aí. Aí ela estava fazendo esse comparativo. E aí, o que aconteceu? Nessas andanças, eu comentei com o Dudu. Assim,
como quem não quer nada. Falei, Dudu, porra, por que a gente não leva esse projeto pra França? Cara, Peraí. Tu foi pra França porque tu meteu o migué. foi, foi justamente isso. Tudo que isso? Eu não sabia dessa? Filho, o cara não mandou nenhum salve pra mim, ele tá achando que eu sei disso. Eu sei que ele ia morrer no avião que ele ia vir, mas ele não veio. Isso eu sei. Caralho, isso aí é uma outra história que eu vou chegar lá. Aí eu falei isso pra ele, e ele, pô, meu irmão, tá falando sério, Soneca? Eu falei, pô, tô. Ele, vou resolver isso aí. Cara, depois assim de sei lá, uns 2 meses, ele me liga e falou assim: você tá com passaporte? Eu não tinha nada, não tinha nem dinheiro pra nada. Como segundo a nossa sócio-psicóloga lá, ela não sabia nem. Ela fala assim: você não sabe nem o que vai comer amanhã, como é que você vai pra Paris? Ela falava assim pra mim. E graças a Deus, o bom Deus, né? O nosso Deus, né? Nosso eu superior, eu consegui ir pra França com. Eu tinha 2 salários acumulados no meu curso de DJ, consegui ir com a minha grana, não faltou nada, tinha tudo pago. Eu andei de táxi, eu fiz. Eu fiz tudo que eu tinha que fazer com vontade. E agora, voltando, tem esse detalhe também que o nosso voo era o voo que ia cair, né? Eu até tenho um podcast. Depois, se você quiser, pode botar o card lá, que eu conto essa história melhor aí, que foi uma entrevista que eu fiz com o Dudu aí num podcast aí. Vou deixar esse aí para vocês ouvirem lá no podcast lá do Dudu. Depois você pode botar um card aí e falar isso aí, porque é um. Eu não lembro qual foi o nome do voo, só que o nosso foi o próximo voo, assim, foi muito bizarro. E ele antecipou o nosso voo porque, o que acontece? A gente tinha arrumado um show, ele tinha arrumado um show antes, aí ele antecipou. 2009? É. 2009, o principal voo... Aqui, ó, vamos lá. Foi 447, eu acho. O principal... Foi O isso? principal voo que caiu na França, mencionando, é o voo AF447 da Air France, que partiu do Rio de Janeiro para Paris no dia 1º de junho. Aqui, ó. De 2009 e caiu no Oceano Atlântico, matando 228 pessoas. O nosso voo foi o 448. A gente, na verdade, ele antecipou a viagem porque a gente arrumou um outro show para fazer. Não estava no script, a gente ia nesse daí. Ele conseguiu antecipar sem custo. Que nem o lance que tu fez hoje de antecipar a viagem. Aí, quando a gente chegou lá, se hospedamos, aí, puf, caiu o voo. Caralho, ele falou, mano... Ah, agora que eu achei que vocês... Era o voo de volta, não foi? Não, No a voo gente de foi ida. antes, a gente foi antes. É de ida, filho. De ida. Pô, de ida. Então, quer dizer, vocês foram, na verdade, em maio. Ele antecipou, é. Caramba. Aí, A gente foi um voo antes. Não, o nosso não era o 448, não. O nosso era o 446, eu acho. 446, porque o 447 foi o que caiu. O nosso era o 446. Aqui, ó, Rio de Janeiro, Paris, 1º de junho de 2009. Encontrados no fundo do Oceano Atlântico. Não encontraram ninguém, filho. Nenhum Então, corpo. vocês estão vendo o Soneca aqui hoje? É porque ele não pegou esse voo aí, o mosquito aí, ó. Esse vergonha aqui, ó. Porra, mano, esse mosquito... Porra, parceiro, eu vou te falar. Cara, é muito louco porque a gente vai contando essas histórias, a gente vai vendo, né? E eu tenho um propósito ainda, Deus tem um propósito muito violento na minha vida, porque eu já quase morri várias vezes. Acho que eu já gastei umas 3 vidas aí na minha vida. Se eu sou um gato, eu já tenho só 3 tentativas não, agora. Tem mais 4. Não, mas umas 3, 4 eu acho que eu já gastei. Então tem mais 3 ou mais 4. Agora, eu vou te falar uma parada. Assim, tu tá ligado que, olha só, aqui. As trocas estão muito precisas, porque assim... Tá muito maneiro isso, cara. Eu vou te falar. Cara, tu opera isso aqui sozinho. Tu pode gravar o que você quiser aqui, com quem você quiser, que isso aqui vai ficar maneiro pra caramba. Porque assim, isso aqui mudou o game. Mudou o game. Porque eu mudo pra você, eu mudo pra mim, boto no meio. E aqui, ó, minha mão tá aqui, tá vendo aqui, ó. Soneca. Quem tá operando? Aí, ó. Soneca. Quem tá operando isso aí? É o pé. Então vamos fazer o seguinte, vamos passar pro 4, que a gente tá gravando há quanto tempo? 30 minutos só.
Então falta pra caramba. Estamos na 4, tá bom. Aqui, ó. Búzios. Foi o tema que você mais se amarrou, né? O hip hop pé na areia. Você levou o hip hop para Búzios, um lugar que respira praia, turismo, festa, gringo, mas que também aprendeu a ouvir o som da favela e da cultura urbana. A pergunta é, como começou essa história em Búzios e o que você sente quando vê a molecada de lá se conectando com hip hop por causa do seu trabalho? Pô, maravilhoso isso, né, cara? Tanto que eu acabei de voltar de Búzios. Cheguei ontem, eu fui fazer uma festa lá na pista de skate. Então, Búzios marcou muito a minha vida. Assim como todas as minhas histórias, né? Elas são baseadas muito em história de amor. São todas uma história de amor, né? Tem sempre um grande amor envolvido, né? Mr. Loverman. Chaba. Latin Love. Citando como exemplo a França, foi uma história de amor maravilhosa. Não, uma história de amor com o próximo e comigo mesmo também. Mas a França foi a história de amor que eu mais gostei. Tem muita história para contar. Depois eu vou no meu livro, vocês vão ver ela em detalhes. Então, peraí, tu já plantou uma árvore? Já plantou uma árvore? Já plantei uma sementinha, uma criança, já tenho uma filha, uma árvore. Então, uma árvore e o livro. Não, a árvore eu já plantei já, um pé de abacate. Está lá ali na, como é que é? No Jardim Botânico ali, aquela cachoeira ali, como é que é? O horto, tá lá no horto, um pezinho de abacate. Tem um pezinho de abacate lá no horto. Aí agora vai ser o próximo livro, aí vou contar todas essas histórias de amor com detalhe. Ou se não, vem aqui no podcast aqui e faço um... Isso aí. E aí foi uma história de amor também. Tanto que eu saí da França direto para Búzios, praticamente. Assim, foi o transfer. E Búzios era outra muito... história de amor. E uma outra história de amor, isso aí. Sempre... Que essa aí, que a gente botou na fita, ó. Na do meio que a gente botou na fita foi o nosso amigo King Mac. King Mac... Mano, tu tá presente na nossa vida o tempo todo, irmão. O King Mac era pra ser o padrinho de casamento nosso, assim, né? Isso aí. Ele tava no primeiro dia da história. Mas, enfim. Aí, Búzios era muito eletrônico e tal, e eu, como sempre, de hip hop, né, e tal, aí eu consegui fazer alguns eventos lá de hip hop também em Búzios, produzi o Chemichu Hip Hop, que foram 2 dias de eventos, assim, foi acho que um sábado e um domingo, paramos Búzios ali, Rua das Pedras, foi lindo, trouxe a galera do Rio pra lá, teve batalha de MC, foi muito maneiro. Quem teve lá? Foi DJ Negralha, levei o Auri para apresentar a batalha, que era o Auri, que é o mentor da Batalha do Real aqui no Rio, né? Que foi percussor, né? De batalha de MC no Brasil também. O Negralha tá com quem mesmo? Negralha é o DJ do Rapa. Tá na ativa até hoje, meu irmãozaço. Toquei com ele há pouco tempo aqui no centro da cidade. Tá na ativa, orgulho dos meus amigos, sou fã de todos os meus amigos que ainda estão na atividade. E... cara, muito maneiro eu poder influenciar outras pessoas também, né? Porque, na verdade, eu comecei a influenciar com essa história de toca-disco. Os caras montaram um projeto lá chamado Gira Vinil, que tá super estourado, cara. Muito maneiro. E que ele foi fazer um dos primeiros aniversários deles e eles vieram me falar assim, só, né, cara, você tem que estar porque você foi foi a nossa... referência da ideia desse projeto. Tipo assim, você é nosso pai, sabe? Me abraçaram, assim. E eu sinto um orgulho de ver hoje Búzios também. Tem, por exemplo, esse final de semana teve uma festa de hip hop num Privilégio. Só de hip hop. Que era uma coisa que não existia na minha época. Era muito difícil ter hip hop. Sempre foi Búzios foi muito sempre voltado para música eletrônica, né, cara? Então, assim... ter hoje em dia o hip... Assim, eu comecei também a entrar nas boates com hip hop nessa época, mas era uma horinha só, no comecinho, tá entendendo? Então, hoje em dia tem um evento só de hip hop, é muito maneiro. Não, mas na minha época eles fizeram também alguns, tanto que quem tocava antes lá na abertura era eu, já teve Projota,
Já teve Cacife Clandestino, já teve meus amigos da Cone Crew também lá em Aliás, eu Búzios. vou te falar uma parada assim, de geral dos teus amigos famosos e tal. O que eu mais me amarrei em conhecer foi o Ari. A gente foi lá no violão, lá na casa dele. É, o O cara, Ariano. mano, o maluco mais zen, mais brabo. Eu cheguei na casa do cara, olhei assim e falei, mano. Aí eu olhei o baixo dele na parede. Aí ele falou, não, meu, aquele baixo ali é o baixo mais brabo que tem. Tu escolheu logo o mais brabo. Cara, aí, muito zen, muito sábio, muito gente boa. Tu vê, assim, o carinho que as pessoas têm contigo. Isso é muito maneiro de ver, assim. Você vê uma pessoa, porra, uma pessoa que eu amo, que é você. Ver essa galera que, pô, que rende uma homenagem pra você, que te cultua, que fala bem de você. Isso pra mim é maior orgulho de ser teu irmão. É isso, cara. Eu vejo essa galera, assim, que são os caras, assim, que não precisa de você pra nada. Mas os caras rendem uma homenagem pra tu, bate mó palma pra tu. Eu fico olhando aquilo ali, eu falei, caramba, meu irmão, aí. Isso é ter sucesso. Porra, agora tu chegou num ponto muito profundo mesmo, porque é, o sucesso é muito relativo, né, cara? Então, assim, você não, para cada um, o sucesso se define de uma, né, de tal forma. Às vezes você quer uma coisa, mas você já tem o sucesso. Tanto que eu até brinquei, tipo, com uma vez numa enquete no meu Instagram, falando assim: ah, com qual artista famoso eu pareço? Aí um amigo meu famoso também falou: cara, você já é um famoso, você é um artista famoso. Não, e assim, é muito bacana porque, tipo, a fama, às vezes, ela nem sempre ela tá correlacionada ao status financeiro, sabia? A fama, ela às vezes, que nem vi um cantor falando, eu esqueci qual é o nome dele, é um cabeludo aí das antigas, ele falou que a fama não te dá nada, né? Ele falou essa parada e depois eu comecei a analisar e falar, pô, às vezes eu tenho benefícios e tal, alguns benefícios, né, por ser famoso e tal, mas aquela grana toda que a gente coloca como expectativa de ficar famoso, né? Eu, quando era criança, eu queria ser DJ não só pela grana. Tanto que eu sou até hoje, se fosse pela grana, eu já tinha largado há muito tempo. Então, se eu sou DJ hoje em dia, é porque realmente eu gosto daquilo, sabe? É claro que ela me dá um status, algumas condições, algumas facilidades e tudo mais. Mas eu imaginava que na condição que eu tô hoje em dia, que eu já tava, pô, multimilionário, sabe? Não tô multimilionário de dinheiro, mas graças a Deus eu tô bem de saúde, eu tenho meu corpício sarado, faço o que eu quero, tenho disposição para Pô, se fazer o que arruma eu bem quiser. pra caramba. Graças ao meu irmão aqui também. Isso é outra história, isso Estou é em outra outra história. história. Aí, ó, me desfoca um pouquinho mais. Me afasta mais um pouquinho ali. Ó, isso aqui a gente vai aprendendo devagarzinho isso aqui, ó. Afasta um pouquinho mais. Isso aí, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Aí mesmo, aí mesmo, aí mesmo. Então, gente, olha só, isso aqui, Sincera Podcast, é o podcast dos amigos. Aqui a gente cultua a sinceridade e a gente é da cultura do elogio. As pessoas que a gente admira, a gente traz aqui e a gente fala com as pessoas que a gente ama e que a gente admira, entendeu? E eu espero que vocês gostem da conversa, que seja enriquecedor para vocês e que traga alguma. Como é que eu posso falar isso? O norte, né? Algum norte para alguma coisa, alguma vontade que vocês têm dentro de vocês e vocês olhem para essas pessoas que eu julgo são pessoas especiais e vocês olham assim e falam, pô, todo mundo está buscando o que ama muito mais do que está buscando dinheiro, porque o dinheiro é consequência do que você faz bem feito. Mas uma coisa que eu lembro que, ó, a próxima pessoa que vai vir aqui é o pai de um ator bem famoso, que é meu querido amigo, que é o seu José Cerrado. E ele falava assim que é a simplicidade sofisticada. E ele falava essas coisas assim, que você fazia uma coisa que gerenciar era a arte de diminuir conflitos e fazer com que coisas aconteçam. Então, assim, a gente aqui tenta fazer assim que coisas aconteçam e a gente tenta passar a mensagem de que você pode seguir o teu destino, a tua paixão e o mundo vai te recompensar por isso. O meu amigo aqui é prova viva disso. E assim, quanto mais ele briga contra o futuro dele, mais ele dá com um burro na água e quanto mais ele abraça
a possibilidade de viver do que ele faz, do que ele ama, mas a vida te dá possibilidades infinitas. Cara, amigo, olha só, tu é meu irmão, eu te amo, tu sabe disso, não é mentira pra ninguém. Cara, agora tu falou uma parada que eu vivi essa semana que eu fiquei na região dos Lagos. Você tá entendendo que eu fui lá pra fazer umas gigs e eu vivi essa parada, mano. Tu sabe, quem me conhece já me viu correndo várias vezes do meu chamado, né? Que é isso aí, né? E eu fico batendo cabeça. Cara, aí eu fui. Foi muito bacana assim, em Búzios agora, final de semana, porque aí eu sentei no bar, né? Aí eu tava com a boina de óculos, aí, tipo artista, né? O pessoal olhava pra mim e falava assim, caralho, quem é esse artista? Aí o pessoal fala, não, tá o DJ Soneca que vai se apresentar. Aí chega no bar, o cara, não, eu ofereço uma cerveja, o dono do bar, pá. Aí, pô, cara, na correria não tinha onde dormir. Aí, pô, pedi pro amigo uma força, ele não arrumou a pousada. Aí, pô, o cara tava com a pousada fechada, o cara abriu a pousada só pra me receber. Eu larguei o evento, fui lá correndo. O cara abriu a pousada, fez o check-in, não anotou nada, só pegou a grana, falou, pô, toma a chave aqui, ó. A pousada é só tua no domingo, estamos de folga, mas fiquei absoluto na Não pousada. tem café da manhã, mas fica à vontade. Não tem café da manhã, mas ó, a pousada é tua, tu fica aí, ó, fica à vontade, pô, cara, sabe? Essa coisa de você tá no lugar certo, fazendo o que você tem que fazer, e essas coisas te traz coisas boas, tá? E o mundo, assim, eu não vou tocar em detalhes, etc., mas o mundo conspira. Eu vou falar pra você que eu sempre te falei, sempre falei isso pra você. E assim, eu aposto em você e tu sabe disso. Não precisa falar absolutamente nada sobre isso. Mas eu aposto em você, eu acredito em você pra caramba. E meu pai falava uma coisa que assim, ele falava assim, cuida de você. Se preocupa com, faz o que é bom pra você. Eu sempre te falo essa parada, e assim, Não tô aprendendo a fazer isso. nós dois. Eu ensino a você, mas eu não sei fazer. Não, tá que nem aquela coisa. Eu tô falando pra você, mas tô falando pra mim também, pô. Isso aí. É aquele bate volta, bate bola. Isso aí. É exatamente isso. Eu vou falar pra vocês mais uma vez, gente. Eu adoro o meu pedal da El Gato. El Gato, se você quiser me patrocinar, né? Eu tenho o Stream Deck 205, eu tenho o Stream Deck Plus do Knobs e tenho o pedal. Então, se quiser me patrocinar, para eu falar bem do teu produto, Sincera Podcast está aberto a vocês. Stream Deck El Gato, patrocínio, tô pronto, hein? Tem que falar, mano, tem que falar. Boa, boa, Que boa. vai sair lá na legenda, tá ligado? Boa. É o que tá me salvando, assim, vou te falar, é o que tá me salvando, porque assim, isso aqui tá lá na minha descrição, vocês vão ver na descrição dessa live aqui, da live não, desse podcast. Tá assim, o homem da madrugada, o homem que faz tudo sozinho, assim, eu criei isso aqui pra fazer tudo sozinho. Então assim, a estrutura toda aqui só depende de mim pra acontecer. Eu fiz isso por quê? Porque eu não podia contar com meu amigo, porque meu amigo é um artista que ele vai com o vento mesmo. Então ele tá aqui hoje, amanhã ele não tá. Então assim, ele me ajudou pra caramba com um montão de coisa. Sou grato a ele disso aqui ter saído do chão, porque sem ele, mais uma vez, ele tá presente aqui agora, ó, tá aqui na minha frente, ó. Sem ele, não teria saído. A verdade é essa, não teria saído. Porque eu comecei numa boa, depois eu tive uns problemas pessoais que o negócio não foi legal. O meu amigo segurou a marimba aqui. Então, hoje em dia, eu tô conseguindo fazer isso aqui, tanto isso aqui quanto o Pod Conde. Mas eu consegui fazer isso aqui porque o amigo não deixou cair. Então, assim, no outro dia nós fizemos 100 programas. E esses 100 programas aconteceram porque meu amigo estava presente. Então, hoje, ele veio me dar essa moral. Nós já falamos várias vezes isso. Ele falou assim, não, meu irmão, tu vai gravar e você não vai postar. Sábado que vem é o do Rafael. No outro sábado, ó, vou te falar aqui, quer ver? Ó. Ô, Glória. Aqui, ó, vamos lá. Agora ó, vai. Ó, aqui. Ó, vou te falar aqui. Ó, quer ver? Sábado que vem é dia 15. Dia 17 é meu... 22. Ô, porra, vou comemorar como se fosse meu aniversário, que meu aniversário é dia 17. Tua aniversário é dia 17? É, Então lança dia 17. Não, Quer que eu lance dia 17? não, lança todo sábado, que nem tá lançando. Tá ótimo, tá lindo. Não, eu não posso inverter do Rafael. Joga pra mim. Não, Joga pra eu não mim. posso Joga. inverter do Corta pra Rafael. mim, corta pra mim. Ó, agora eu vou falar. Ele tá lançando isso aqui porque eu tive que tacar fogo na roseira dele.
Vou até cortar pro meio, isso aí. Não, não, mas assim, eu vou falar uma coisa assim muito Mas eu importante. tô orgulhoso de ver. Mas assim, olha só, maneiro. olha a estrutura como é que tá, gente. Olha essa mesa aqui, ó. Essa mesa aqui, quem fez pra mim foi meu amigo Chiquinho da CMR. Essa mesa aqui, ela é jeans azul claro com laca preta. As cadeiras quem me deu foi meu patrão. O resto foi tudo que eu comprei, mas o carinho das situações, entendeu? Tudo isso aqui aconteceu e eu tinha que ter um padrão, não podia botar qualquer coisa. Se vocês verem o começo do Podconde, vocês vão entender. Eu não podia botar o meu podcast. O Podconde era diferente, a gente está servindo a Deus. Então a gente está fazendo uma coisa que Deus vai entender se a gente não tiver uma qualidade suprema. Mas o meu podcast eu tinha que ter uma qualidade suprema. Por quê? Porque assim, eu preciso que as pessoas vejam a primeira vez, né? Então aqui, ó. Vejam a primeira vez e eles fiquem comigo aqui. Então é muito importante isso, entendeu? Então assim, hoje em dia, quando você vê isso aqui, vai estar subindo em 4K, sabe? O som é maneiro, tá tudo maneiro, as cortinas legais. Ó, se você ver aqui, ó, sabe, a indumentária, todo o cenário do negócio tá tudo muito bacana. Então, isso não foi fácil de chegar até aqui hoje. Então, inclusive, a questão dos pedais, eu comprei esse pedal aqui tem, sei lá, uns 4 meses. Eu fui usar ele ontem, antes de ontem, sei lá. Mas, anyway, nós vamos fazer o seguinte aqui agora, ó. Nós vamos botar aqui agora para nossa pauta. Então, tá aqui, ó. Então, pé na areia. Então, aqui, ó. Não olha pro relógio, não, filho. Tu só vai embora daqui depois que acabar. Aqui, ó. Ó. De professor a mentor. Além de DJ, você se tornou um educador, ó. Ensinando o ofício. Você fez isso na França também, mas também os valores da cultura. É um papel que forma novas gerações e perpetua o movimento. Então, qual é a pergunta? O que te motiva a continuar ensinando? E quais são as maiores diferenças que você percebe entre os jovens de hoje e a geração que começou isso com você? Cara, o que me motiva é ver que eu crio novas possibilidades para as pessoas gerarem renda, se autoconhecer, né? O autoconhecimento consequentemente, a educação que qualquer ensinamento traz em conjunto, né? Porque graças a Deus, eu não tenho dimensão do que às vezes eu transmito, cara, porque eu já tive em situações que o cara que é hoje em dia o campeão mundial, 3 vezes DJ, uma parada que era um sonho meu. Que é o Gilbert. Não, é o Eric J, cara, de São Paulo. Eu tive a oportunidade de levar ele uma vez para Macaé para tocar. E aí ele virou para mim e falou assim: pô, DJ, como é que eu faço para dar aula assim que nem você, cara? Que ele já via meu projeto. Eu falei para ele assim: amigo, tu acabou de ganhar tinha 2 passagens para ir para Londres. Isso foi acho que em meados de 2014, alguma coisa assim, para 2015. Ele tinha ganho 2 passagens para ir para Londres. Tipo assim, Brasil, pô, tinha dois, dois, dois concorrentes para ir, né, para Londres concorrer ao campeonato mundial aqui no Brasil. Tem 2 vagas, né? 2 vagas. O cara ganhou as 2 vagas, filho. O cara é um monstro. E ele tava perguntando assim para mim: pô, Soneca, como eu faço para dar aula de DJ? Eu falei: Eric, pelo amor de Deus. Assim, fico orgulhoso de você estar falando isso pra mim, assim, mas meu sonho era fazer o que tu faz, mas depois eu vi que não dava para mim, não dava grana, aí eu tentei recorrer para outro lado. Um deles foi dar aula de DJ. E eu falei assim: pô, você é mais do que ninguém para dar aula, melhor do que ninguém, né? E aí eu vi a dimensão das coisas que eu tô fazendo. Tanto que eu comecei eu comecei com o Dudu de Morragudo em projetos sociais, né? Com grandes patrocinadores, prefeitura, né? Petrobras, etc. A ONG, o Instituto do Enraizados foi o que abriu o portal para mim também, Dudu, né? Meu irmãozão me ajudou muito nessa jornada. E eu ajudei muita criança, sabe, cara, a ter mais educação, mais comportamento, se refletia. Eu via isso muito nas escolas públicas de Búzios, que eu consegui levar
a oficina de DJ, né? O curso de DJ, com ênfase em hip hop e vinil, eu via refletindo. As mães vinham e falavam assim, poxa, cara, meu filho tá mais educado, tá mais comportado, já sabe ligar a televisão, já sabe ligar o DVD, já sabe ligar o som, já bota o som, sabe? Porque não é só aprender a mexer nos equipamentos, também ensino a educação, como você se portar para mexer na coisa que é delicada. Tem uma série, não é só a oficina de DJ, tem o comportamental também. Tanto que A coordenação motora fina, né? Coordenação motora fina que é importante. Isso. Tanto que eu tenho um aluno meu que participou numa aula particular que eu fiz, que hoje em dia o maluco tá brilhando muito, que ele pegou todas as minhas dicas. Eu dei o caminho das pedras para ele, foi como se portar, como se, né, de tudo. Várias dicas para ele levou, mas tá estouradão. E ele me chama até de pai hoje em dia. DJ Ryan. Tu ensinou o trade para ele. Vou mandar um abraço aqui, ó. Ryan, te amo, Jay. Pode crer. Então, assim, cara, tá aqui, e que a próxima, né? Que essa aqui, inclusive, tem uma história muito engraçada, que é aquela questão do domínio, né? Do .com.br, lembra? Do Trap Code, tu lembra dessa história? Então, assim, Trap Code, a nova era do som. O projeto Trap Code representa a atualização sonora da cena, misturando referências clássicas com batidas modernas e linguagem de rua. Ele simboliza uma nova fase de sua carreira, mais experimental, mas ainda com a essência do hip-hop raiz. Então a pergunta é, como nasceu o Trap Code e de que forma esse projeto reflete o seu olhar sobre a nova geração do rap e do trap? Porra, show. Isso aí. Na verdade, começou lá em 2015. Foi que eu tava vendo que tinha uma música rolando lá fora que era muito mais dançante que o hip hop, sabe? Era meio que eletrônico com hip hop, com funk, tudo junto. Então eu falei, meu irmão, esse é o futuro. Falei, pô, mas eu não posso usar o nome de DJ Soneca, sabe? Tipo, Soneca é hip hop underground e é um apelido que ficou da minha infância, na minha adolescência. Não é um nome comercial para globalizar e tal. Tanto que hoje em dia o Trap Code se tornou até minha gravadora, meu selo, né? E o Trap Code, ele veio nessa influência aí de fazer uma parada bem mais comercial para tocar na boate, tanto que eu toquei muito na boate intermédio do Trap Code. Eu consegui levar o Trap Code para vários lugares, só que aí eu fiz um duo, né? Dois DJs tocando tal, e a parada dava uma dinâmica bem legal, tanto que começamos a tocar aí nas boate, fizemos algumas gigs aí bem bacana, chegar até o ponto de eu de toalhinha branca pro DJ. Foi bem bacana. Domine, etc, né? Então, assim, cara, eu vou te falar assim, como é que a gente vai deixar isso pra trás? Não tem como deixar pra trás, né, cara? Cone Crew e o Papatinho, Irmandade e Evolução, que é parceria com a Cone Crew da diretoria, é a parte da sua história. Substituir o Papatinho, dividir o palco, a energia com aquele time é algo que poucos viveram. Uma das coisas que eu mais admirei, diga-se de passagem, meu amigo. A pergunta é, assim, eu fui contigo no aeroporto, a gente fez um vídeo, eu vi o pessoal te recebendo, se despedindo de vocês, assim, sensacional a experiência. Então a pergunta é, como é que foi essa experiência de tocar com a Cone Crew? E o que essa convivência com o Papatinho, o grupo te ensinou sobre criação, amizade e profissionalismo? Pô, mano, é surreal, assim. Eu fui DJ já de vários MCs, né? Eu sou uma piranha, né? Que eu toquei com vários MCs, assim. Chegava uma época que na minha casa, eu era o único DJ no Rio, assim, que eu via que só andava com os MCs, cara. Minha casa, uma vez no Hip Hop Rutus, a Nega Giza queria fechar com a galera, Flora Matos, Papo Reto, tava todo mundo lá em casa. E hoje em dia a galera, o Papo Reto, meu irmãozão, tá morando na Holanda, França, a Flora hoje em dia tá estouradaça.
E aí ela não conseguia fechar, porque todo mundo falou assim, ó, pra fechar com a gente tem que falar com o Soneca. Então aí lá em casa virou Albergue do Rap o nome. Ela mandou os ingressos lá pra casa, lá, Albergue do Rap por Rutus. Aí eu exigia as condições, né? Porque na época não tinha cachê, não tinha nada. Quem reivindicava isso era eu, porque eu sabia o valor que as coisas tinham. Então, aí, por que eu tô contando essa história? Porque essa história linka muito com os MC da Cone Crew, que é o Batoré, o Maomé, que eles são mais cria de batalha também. Então, todos os MC de batalha era muito fechamento comigo. Tipo, mano, eu fechava com eles era como se eu era o único DJ que andava no meio dele, assim, Porque você, com as picape, tu era o maestro dos caras, mano. isso aí, isso aí. Aí, tipo, aí quando vinha eles, eu soltava as cascas que eu sabia. Eu já conhecia eles, então eu soltava as batidas que eles sabiam que era parecida com eles. Então, meio que eu manipulava o jogo ali, né, de certa forma. Não, mas cara, é É, perfeito. Ainda vou te falar, mas continua, perdão, é. sem te interromper. Aí, nisso aí, eu conheci eles. Eles foram criados vendo eu tocar, tá ligado? Tipo, eu sou um pouquinho mais. Não sou tão velho quanto eles, mas sou um pouquinho mais. Eu cheguei um pouquinho antes. Então, eles me respeitam muito. Eu acho muito bacana essa parceria, porque a gente sempre. A gente galgou a carreira praticamente junto, quando eles não eram famosos, né? E aí, esse respeito vem daí, de muitos anos atrás, quando eles estavam começando, quando eles não tinha nada, não era nada. E eu sempre abracei eles sempre foram meus irmãos, sempre tratei todos com muito respeito. A gente sempre frequentou os mesmos lugares, sempre curtimos, a gente curtia junto e tal. E quando chegou o dia deles me convidarem, cara, pra mim, assim, foi uma coisa muito surreal, porque não foi uma vez que eu toquei com eles, eu já tenho anos já que eu já quando o Papatinho não vai, eu vou ter assim. Então, toda vez que eu vou, é uma magia diferente. Eu me sinto tipo um rockstar. E eles me dão uma moral, tipo, sabe, me botam lá em cima. Mano, é muito respeitoso. Amo todos de coração. Ari, Serte. Pô, todos ali têm maior carinho. Tenho maior carinho por eles, eles têm maior carinho por mim. Eles me respeitam muito. Eu respeito eles igual. Não, os caras são brabos, mano. O Honeymoney, Serte, Maomé, Batoré e o Ari, meu irmão, pra mim. E o Papatinho também, né, mano? Eu tenho pouco contato com o Papatinho é muita correria, mas também amo, Porque ele o me respeita. Papatinho, toda vez que ele não tá, é quando tu tá. Por isso que é mais difícil. Justamente. E aí esse respeito começou daí, então, assim, e maneiro que se perpetuou até né, o tempo não deixou se dissipar, né, cara? E é muito maravilhoso quando eu tô com eles, eu me sinto rockstar, tipo assim, às vezes fico perguntando ao Papai do Céu e agradecendo por essa bênção de eu estar ali vivendo momentos maravilhosos, que era um sonho do DJ Soneca, mas eu tô vivendo um paralelo, pegando, né, surfando no hype de outra artista, de outro grupo, mas são meus irmãos também. Parceiro, Nada. sucesso é você viver da tua maneira. Você vive da tua maneira, não vive? Por alguns momentos na sua vida você não viveu da sua maneira, mas hoje você vive da sua maneira. Então isso é ter sucesso. Eu vou te falar uma coisa aqui. Isso aí. Mano, eu tô ficando cansado, que eu acordo cedo pra caramba. Então assim, eu vou falar uma coisa pra você aqui, ó. Há 8, nós temos mais 3 perguntas. Vou pedir a vocês para ficar com a gente aqui. Não abandona a gente, não. Fica mais um pouquinho, porque tá interessante. Essa pessoa aqui, são poucas as oportunidades que a gente tem de ter essa experiência, de escutar isso aqui. Se você gosta de hip hop e você está acompanhando isso, são poucas as oportunidades. Assim. Você pode procurar vários podcasts, os caras falam sobre várias paradas, mas assim, DJ Soneca, só tem um. Ele tá aqui no Sincera Podcast hoje. Graças a Deus, não é porque meu irmão não, mas é porque assim, já era devido. Então, vou dizer para vocês aqui o seguinte, tá aqui, ó. Transição de gerações, o novo e o velho se encontram, que está acontecendo muito hoje em dia. Inclusive, não está aqui na pauta, mas é a questão do menor ter, que é a questão da geração antiga, que, assim, que é mais um que pouco te rende uma homenagem, que é da geração nova, que pouco te vê rende uma homenagem para tudo. Então, assim, ó, você viu o rap crescer e se reinventar. Aqui, ó, você viu o rap nascer, crescer e se reinventar. Hoje a cena é diversa, digital e cheia de novas vozes.
mas nem sempre com a mesma essência da velha escola. Então a pergunta é: o que mudou para melhor na nova geração do rap e o que você sente que se perdeu no caminho? Cara, assim, eu acho, tem muita gente que critica o trap e tal, por algumas coisas. O trap é o trap, que é a essência dele, é falar merda mesmo, arma, droga, Glock e tal. É a pegada da música. Eu curto, eu gosto de alguns trap, não gosto de todos. Eu curto alguns, gosto. Acho bacana a molecada nova que estruturou, de fato, o business, né, do game, que é muito maneiro também, valorizou o cachê, uma realidade que não existia na minha época. Por quê? Porque tinha muita desunião. A molecada hoje em dia, ela sabe estruturar, tipo, ó, meu irmão. Aí eu falava isso muito na minha época, porque eu era meio que enjoado, eu era chato, eu pedia cachê, eu valorizava os MCs, que tinha que dar o dinheiro pro cara. Eu sempre fui, sabe, um dos chato que perturbava para pagar, para poder valorizar o artista. Então, essa molecada conseguiu fazer muito e eu falava muito, ó, cada um tem que fazer uma coisa. Se todo mundo quiser ser MC, ninguém vai para frente, porque todo mundo quer fazer uma coisa só. Não dá para todo mundo ser jogador de futebol, né? Só É, tem 11 na linha, 1 no gol, né? isso aí, ninguém quer ser o goleiro, ninguém quer ser o técnico, que ninguém quer ser o massagista, todo mundo quer ser o jogador, meu irmão. Pô, Não, e o não, jogador não, o atacante. não, só quer brilhar, todo mundo quer brilhar. Então, assim, há muito da nossa, muitos grupos da nossa geração que eram muito talentosos, pecou nessa questão do suporte. Então, essa molecada nova veio para fazer essa diferença na questão. Assim, não, olha só, Arthur, eu vou ser teu produtor, mano. Tu precisa de um produtor. Eu vou estar aqui, ó, negociando pra tu, te ajudando a se arrumar. Pô, vou lá, ajeito o som, depois tu chega lá, só brilha. Entendeu? Então, essa molecada fez muito isso. Então, assim, mano, eu bato palma pra eles, irmão. Bato palma mesmo, porque, meu irmão, eles tiraram onda, né, nesse quesito de organização, produção, valorização do cachê, de marketing. É, mas também, cara, olha só. Essa molecada também teve acesso à internet e eles conseguiram ter informação de como é que as coisas realmente funcionavam. Então, assim, entende que antigamente o pessoal fazia. O MC Mulato teve aqui, mano, que é meu irmãozão também, o Wallace. Falou isso também. E ele falou, mano, a gente não tinha essa informação. Hoje em dia a molecada tem. Uma das coisas que eu escutei Eu vi um pedaço. do pessoal do Cidade Negra, que o pessoal falou assim, que os caras do Cidade Negra começaram a bombar porque quando eles receberam dinheiro, a primeira coisa que eles fizeram foi montar uma estrutura lá, um estúdio, um Pro Tools, uma parada, para poder gravar a parada deles. Eu sempre falei assim, cara, o cara que tem a própria estrutura, hoje em dia isso não é nada, no iPhone tu faz isso. É. Entendeu? Mas assim, a questão toda é porque a molecada teve informação, cara, que nem hoje em dia o cara faz música sem precisar fazer nada. Então assim, é mérito, porque eles souberam fazer, mas assim, mas ao mesmo tempo, quando você tem informação é bem mais fácil. Né? O que ficou faltando, né, nessa questão deles, que eu acho que é a única coisa que não acho correto, é que muitos não estão nem aí para quem pavimentou a estrada, né? E assim, eu não é que eu me classifico assim, não, tá? Mas muita gente fala assim que eu ajudei a pavimentar e muitas das condições, das vezes que eu tenho de condição, tanto que dessa história de eu chegar até nessa nova geração que foi o Menor T, que eu tive a oportunidade de trabalhar como técnico de áudio, foi porque o empresário dele falou assim, meu irmão, tu tem que estar na cena, irmão. Tu não pode estar, tu tem que estar, que tu ajudou a construir a parada, tu tem que estar na parada aí, ganhando dinheiro dessa parada hoje em dia, não tem outro caminho, Soneca. Eu demorei um pouco para entender isso, sabe, irmão? Demorei um pouco, hoje em dia eu já me entreguei de corpo e alma, seja o que Deus quiser. Não, e é mó verdade. Tem uma música que o Tupac fala sobre isso, eu vou inclusive Vai. eu vou encontrar, isso aí, eu vou encontrar essa música, né? Mas assim, primeiro eu vou dar sequência aqui na 9, que é o corre e o propósito. Ser DJ é correr atrás todos os dias. No mercado que muda a cada batida, mesmo assim você segue com o mesmo brilho e propósito de antes. A pergunta é,
O que ainda te move nesse corre e o que você diria para quem quer viver da música, mas não entende quanto isso exige de entrega? Eu falei no comecinho aqui do podcast, né? Essa história do propósito, né? Eu acho que é o propósito bom, é o legado que você vai deixar, é, é o que você realmente quer, porque você fazer por dinheiro é muito fácil. É muito fácil você trabalhar por um bom dinheiro, você receber, ser valorizado, mas não é assim que funciona no mundo da música, nem sempre. Às vezes você tem talento, mas não é valorizado. Então, é um conjunto de fatores que você tem que trabalhar. É o marketing, é a tua postura, é tua roupa, é como você se comporta, é quem você é de verdade, é quantas pessoas você ajuda de verdade. E eu acho que está tudo muito correlacionado a, a quantas pessoas você ajuda, certo, irmão? Então, automaticamente, quanto mais as pessoas você ajuda, mais você vai ser ajudado e mais longe você vai chegar. É essa a equalização básica da vida. E é uma luta constante, né? É uma luta constante. O recado que eu posso deixar aqui para você aí, que está do outro lado, é que faça com propósito, faça com amor, faça com paixão e com entrega. E, e o dinheiro é só uma consequência. Eu não, hoje em dia eu não sou rico, mas não me falta nada, graças a Deus. Tudo vem na hora certa. Às vezes eu fico nervoso porque uma coisa ou outra, mas tudo aos 45 segundos o tempo resolve, ou não resolve porque eu não estou alinhado, mas quando eu estou alinhado sempre se resolve. Ah, e vou te falar uma coisa muito importante, que é ter uma das músicas, cara, do Tupac. Tem umas músicas, não, tá tranquilo também, mostrar você ou eu, também tá de boa. Tem umas músicas do Tupac que é o seguinte, que ele fala assim, What more could I say? I wouldn't be here today if the old school didn't pave the way. Fala assim, what more could I say? I won't be here today if the old school didn't pave the way. Quer dizer, o que eu posso dizer mais? Eu não estaria aqui se a velha guarda não tivesse pavimentado o caminho até aqui, mano. Essa chama-se Old School, o nome dessa música, e é do Me Against the World, que foi o primeiro DVD, primeiro CD que eu comprei de hip hop na gringa, mano. É uma Eu, coletânea? eram dois CDs. Eu vou te falar uma parada. Cara, tem uma história muito engraçada. Eu fui numa loja que era CD Solution, lá em Lauderdale, na Flórida. Pô, eu cheguei em casa, abri o CD, só tinha um CD dentro. Eu falei, o que eu vou fazer agora? Parceiro, eu voltei lá na loja, falei pro cara, o cara. Nada. Na mesma hora ele me deu outro CD, me deu outro. Sem perguntar nada. Aí eu entendi o que era primeiro mundo, o que era responsabilidade, o que era. Fez sentido pra mim tudo aquilo ali. Assim, rápido, eu entendi onde é que eu tava. Qual é a minha visão, assim, de questão de primeiro mundo? Pô, aconteceu uma parada muito maneira. Tu tá falando dessa humanidade, né? É ser humano, na verdade, isso. Depois me dá a tua definição do que é primeiro mundo. Então, é justamente isso que eu ia te falar. Para mim, primeiro mundo é uma coisa que aconteceu. Uma vez eu esqueci a chave da minha moto em Búzios, estava moto zero, eu tinha acabado de comprar a moto. Eu esqueci a chave na moto, na ignição. Eu fui trabalhar de DJ, fiquei 6 horas lá trancado no Chemichu. Quando eu fui embora, falei, cadê a chave da moto? Meu irmão, saí correndo. Fui lá, a moto pelo menos estava lá, sem chave. Aí eu falei, pô, alguém pegou a chave e guardou. Aí eu comecei a andar os comércios locais, né? Aí consegui encontrar. Aí o cara foi e me devolveu, eu dei um agrado para ele. Check. Isso para mim é uma definição de primeiro mundo, dessa humanidade. Agora, o mais recente, a menina perdeu uma carteira com dinheiro em Búzios. Era uma argentina, dá para ver que a identidade dela era diferente. Tinha dinheiro lá dentro. Me entregaram a carteira com dinheiro. Falei, porra, que maneiro, né? Eu guardei o dinheiro, preservei o dinheiro. Anunciei, ela não apareceu.
Aí eu acabei levando pra pousada. Aí no outro dia eu fui lá no bar, deixei lá, que ela já sabia que tinha encontrado e tal, mas estava comigo, né? Aí ela me adicionou no Facebook, aí o amigo já avisou ela foi lá, pegou, ela mandou uma mensagem, falou, cara, muito obrigado, aquele dinheiro ali era o único dinheiro que eu tinha. Eu já estava esperançosa de achar a carteira que eu já sabia que tinha achado, mas eu não esperava que estaria o dinheiro. Ela, muito obrigado, me agradeceu. Enfim, isso é a definição de primeiro mundo. Bom, Então, isso aí, então, eu vou te falar. Isso aí são as consequências do meu ponto de vista. Mas, assim, a definição de primeiro mundo é o seguinte. Quando você sabe que você está num lugar de primeiro mundo, é quando o rico usa transporte público. O Conrado falou isso para mim, eu nunca mais esqueci isso. também. Isso, com certeza, são as consequências, né? No Japão, isso é pior ainda. Assim, do nível mais alto, esse tipo de honestidade. Mas é mais ou menos isso. Isso aí são as consequências. Esses são Você os tem razão. princípios básicos, né? São as consequências de você viver num lugar de primeiro mundo. As pessoas não fazem coisas erradas, assim. Isso acontece. Mas ele falou uma definição que, para mim, assim, aquilo ali, para mim, assim, selou. Assim, o rico usa transporte público. Que todo mundo usa, o rico também usa. É isso aí. Mas, anyway, vamos lá, cara, ó. Tá ficando tarde. Tô cansado, meu amigo também quer ir pra casa. Hoje é segunda-feira, não tem churrasquinho na esquina. Eu acordo, sou o cara da madrugada, eu acordo 3h40, amanhã o chefe tá aqui. Então eu vou fazer o seguinte, ó, mensagem final, legado, são anos de trajetória, muitas histórias e uma estrada que inspira quem vem depois. Então a pergunta é, essa pergunta vai acabar virando meu bordão, e a pergunta é, quando você olha para tudo que construiu, qual é a mensagem que quer deixar para a cultura hip hop e para quem está chegando agora? A primeira de todas, né? Respeite para ser respeitado. A velha guarda. Não esqueça de quem, né, pavimentou o caminho. Você não é um indivíduo que vive sozinho no seu mundo. Então tem que sempre respeitar o próximo, porque a gente é um sistema colaborativo que a gente vive, né? Um depende do outro, involuntariamente, você querendo ou não, você sempre vai depender de alguém para alguma coisa. Então, nunca esqueça disso. Você tem que sempre respeitar todo mundo com muito carinho. Eu tenho aprendido também a aprender a falar com as pessoas também com mais amor, empatia. E gostaria de deixar um recado aqui também que eu tô lançando minhas músicas autorais, né? Que agora tô produzindo novos artistas, grandes amigos antigos também. Quiser procurar lá, escutar lá no Spotify, tem fazendo lançamentos aí mensais. E DJ Soneca, feat vários artistas aí, tá na pista aí, vamos que vamos. Esse é o recado que eu deixo aí pra vocês. Muita paz, amor. Viva sempre o que o mundo te entrega, que te obriga a fazer. Eu tô aqui hoje em dia trabalhando com música porque ela me abraçou. Então é o meu propósito de vida. É uma coisa, eu posso fazer 10 mil outras coisas, mas eu vou estar sempre fazendo música. Vou sempre ser o DJ Soneca. Isso eu não vou deixar de ser nunca. Eu não tenho mais pra onde correr. Basicamente isso. Cara, então, assim, eu tô aqui, ó, tentando fazer aqui, ó, botar uma música aqui, uma coisa do Bob Dylan que diz que todo mundo tem um chefe, né? Até o diabo tem chefe. Isso aí. Todo mundo tem um chefe. Então, gente, olha só. O que eu vou pedir a vocês aqui? Primeira coisa é o seguinte, ó. Tá vendo aqui, ó? Isso é do Soneca? É do Soneca de aqui, tá aqui, ó. Isso aí. Você aí, ó. Cadê? Aponta aí, Soneca. Aponta pra parada aí. Aponta aí, isso Aí, aí, ó. Segue lá, clica aqui no... Isso. Vai, vê se tu acerta aí. Aqui, ó, vamos lá, clica então, aqui, ó. no outro lado. Ó. Isso aí, isso aí. Ó. Boa. Aqui, o DJ Soneca Real. Segue Quem aí. quiser seguir, segue aqui, o DJ Soneca Real. Muito importante aqui o Instagram do nosso amigo. E, gente, muito importante aqui a mensagem é o seguinte.
Esse cara aqui não tá aqui à toa. Ele tá aqui porque ele galgou esse espaço aqui. E, assim, tudo bem que ele é meu amigo, ele tá aqui até para falar de catar coquinho. Mas ele tá aqui porque ele tem uma mensagem para passar. E essa é a ideia do Senseira. A ideia do Senseira é as pessoas que têm uma mensagem para trazer, uma mensagem para passar, fazem coisas incríveis que merecem ser divulgadas. Então, o meu amigo Vinícius está aqui porque ele merece divulgar. Tá aí, ó. Ele é o Yoda dos pratos. Eu só vim aqui por causa dessa É caneca. isso aí, ele é o Yoda dos pratos. Então, ele está aqui hoje porque ele tem uma mensagem para passar e eu acho que ele passou essa mensagem. Não dá para... Cara, se você ver o tamanho da pesquisa que eu fiz para esse cara, não dá para fazer tudo assim num programa só. 1 hora não dá. Tem que ser que nem o Joe Rogan, 3 horas. Ninguém vai assistir 3 horas. Ninguém, eu acho que não, mas então a gente pode fazer 3 programas de 1 hora. Então essa aqui é a primeira parte 1, DJ Soneca. Soneca, vamos na câmera do meio pra gente se despedir lá, ó. E chama a vinheta da gaita, que tu que fez. Pô. Ó, essa vinheta aqui quem fez foi o DJ Soneca. Valeu? Então, ó, Senseira Podcast 0009. Ficou bom?